Olá pessoal, estamos começando aqui mais um podcast da minha igreja na cidade. Hoje, meu nome é Arthur, para quem não conhece, e hoje eu estou aqui com meu amigo Lucas. E aí, gente, tudo certo? E não estamos sozinhos, né? Essa tudo certo é sua mesmo, né? É minha, só que a Gabi fala ainda que eu faço assim, tudo certo! Mas não é assim não. Isso aí, e hoje a gente está aqui, né? Mais uma vez, ontem a gente estava com a Andréia Vargas e a gente está aproveitando aí os preletores do nosso seminário de sexualidade, que tem sido uma bênção mesmo, tem sido muito edificado. E tem sido top com a galera que tem participado também, né? Quem tem participado tem falado de quão relevante é parar para escutar, para ouvir, para perceber essa temática, né? Tem sido muito proveitoso. E hoje a gente está aqui com um cara que gostei muito de conhecer, já tinha tido um contato com ele ali no seminário também, né? Do Master. O Dedê, verdade. Já tinha tido um contato com ele, mas o cara muito legal, muito divertido, fui muito abençoado com tudo. Primeira dúvida eu já tenho, mas é o David Hiker, né? David Hiker. Queria saber se é David Hiker. O Lucas morou em Harvard, né? Eu morei isso, só aqui em BH mesmo, então não sei se é David, se é Harvard. Davi, se é Hiker, como é que é? É David Hiker, mas falar Davi Hiker não tá errado, não. Tá? Então fique à vontade. Eu não aguento mais responder essa pergunta. Eu estou nem aí que você vai falar. Fala o que você quiser, velho. Se chamou de Daniel, eu tô respondendo. Pode chamar de Daniel. Só não pode chamar de Dedê. Você acabou de fazer com ele, né? O Dedê, aí eu já fiquei assim. Cara, que fase, né, velho? O Dedê não dá, não orna. Não orna. Maravilha. David, eu queria, para quem não te conhece, né, para aquelas pessoas que estão te assistindo pela primeira vez, explica um pouco, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você faz. Quem é o David, né? Quem é o David? Meu Deus. Menor ideia, né, quem seja o David. Mas o David sou eu sou de Belém do Pará, bem ali, moro em Belo Horizonte, eu sou pastor e trabalho no ministério diferente, digamos assim, do ministério convencional, que é o ministério na área de sexualidade desde 2005. São 17 anos. Comecei, eu tinha 20 anos, então já estamos aí com uma idade bastante avançada, acabado, decrépito. E há 17 anos a gente trabalha na capacitação. 17 anos, muito tempo. É muito tempo. É bastante tempo. Da capacitação. É claro que deixa eu fazer um adendo, né? Quando eu comecei. Sim. Só que eu já comecei no negócio, né? Não foi assim, eu fui fazer uma conferência, um seminário, um treino, porque nem sabia que existia. A gente começou na prática. Então eu conto desde o início que eu comecei mesmo a lidar com essa questão no evangelismo, ali no discipulado. E no início era bem fora da igreja, hoje a gente trabalha muito dentro da igreja. Sim. Então, há 17 anos a gente trabalha na intenção, no objetivo de capacitar a igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Faz isso a partir de uma série de iniciativas, muitas delas hoje são online, e geralmente o conteúdo está no Instagram. Então, já fazendo o jabá, né, você quer conhecer melhor conteúdo, mandar perguntas absurdas, mandar perguntas sobre endemoniados, que são seu primo, sua prima, que não é você, mas que no fundo é você. Meu amigo disse. Se você quer mandar perguntas, directs, não mande mais nada além disso, tá? Pelo amor de Deus. E quer ver um feed, uma coisa, o conteúdo é Instagram, David Hiker. E lá você conhece, tem curso online, sempre ofertado. E claro, tem evento presencial também. A gente viaja o Brasil falando nas igrejas, treinando líderes. E esse é o nosso objetivo. E a gente ouviu um pouquinho a respeito de como que aconteceu isso, né? Como que você foi inserido nesse universo da sexualidade. Foi muito atípico, né? Porque você falou um pouquinho sobre terem se aproximado de você e não você ido ao encontro, né? Intencionalmente planejar, alcançar, e eu queria alcançar. Conta aí pra gente, como é que então foi? Nunca planejei, nunca decidi, não tenho assim uma história marcada por grandes questões na sexualidade. As pessoas, eu sempre digo isso porque realmente as pessoas metade acham, né, que eu fui homossexual e que eu vivi muitas loucuras, né, e que troquei de sexo várias vezes e tal. E a metade acha isso e metade tem certeza. Convicção. Tem convicção que eu ainda sou. Então não é uma coisa assim, eu era, né, velho? Nesse cara aí, com certeza. Isso aí tá na cara, é o jeitão de andar, né?
E é frustrante, né, velho? É frustrante porque meu testemunho realmente é muito, tipo assim, convencional. Negócio de crente, fui sempre crente. Heterossexualidade, casei, aquela coisa. Nunca tive essas experiências, assim, muito diferentes. E a galera que trabalhava, pelo menos quando eu cheguei, né, nos ambientes dos treinamentos, dos ministérios que eu conheci, era uma galera que realmente vinha dessa questão. Ou tinha filho, cônjuge... E a gente foi realmente porque queria entender, porque a gente se deparou com um grupo de travestis no evangelismo que nós fizemos à noite na cidade. E aquele evangelismo que focava morador de rua, né, o mendigo, e aí não foi intencional, foi um travesti que pediu, a gente olhou e falou, caramba, olha ali, o que é isso? Constatamos a nossa ignorância. Então, quando me perguntam assim, o que te motivou a ter um ministério, eu sempre respondo, a minha ignorância. Sim. Então, a ignorância é a melhor motivação. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso, por onde passa. A maioria era cristão, de fundo cristão, de origem cristã, e a maioria, se tentasse entrar numa igreja, não teria muita facilidade, a igreja não sabe receber, e eu já falei isso aqui, né? A frase que eu mais ouço, que é a frase, digamos assim, se tem um problema no universo que eu estou tentando ajudar a diminuir, né? Qual é o problema? O aquecimento global? Não. Né? É a polarização política? Não. Também. Qual é o problema? É a coisa da igreja não estar preparada. Okay. Né? Então, essa fala, a igreja não está preparada, me incomodou, e eu busquei entender para tentar, primeiro, a mim mesmo, capacitar a mim mesmo, o grupo que a gente estava, a igreja local, e a coisa foi crescendo. Sim. Ela simplesmente foi acontecendo na medida em que a gente ia tentando influenciar as pessoas próximas e via que tinha pouquíssima gente falando disso. Pouquíssima gente, todo mundo tendo de lidar, porque é engraçado, porque algumas igrejas falam para mim assim, eu queria alcançar os LGBTs. Eu falo, mano, você já alcançou. Sim. Você não precisa fazer muita coisa, não. Sim. Tem muita gente perto, dentro, que está vivendo a problemática. Problemática é um termo errado, né? Está vivendo essa questão. Problemática é porque isso, o que é? Pode ser problemática, a relação disso com o evangelho. Né? Okay. Então, quando eu falo problemática nesse sentido. A relação disso com a fé cristã, que não é uma coisa simples. Sim. Né? Então é isso, foi uma coisa muito orgânica, muito tipo assim, vamos nos capacitando. Sim. Aí foi quando eu vi, falei, caramba, velho, realmente é uma necessidade. É uma necessidade urgente. Eu era músico. Tinha 300 músicos na igreja, mas ninguém falando de sexualidade. Então eu falei, isso aqui é uma coisa que eu posso servir. Eu tenho a minha ênfase é mais no ensino. Eu não sou um evangelista muito nato, embora tenha começado fora da igreja. Então a gente percebeu que mais pelas características nossas, a coisa foi se tornando mais da capacitação, do ensino. Embora eu atenda também muitos cristãos. Então hoje o meu trabalho é muito para cristãos, né? Para cristãos que buscam ajuda, para entender melhor, e para igrejas que precisam ser treinadas nesse sentido. E eu acho que isso é tão legal, porque ao te ouvir falar sobre começar 17 anos atrás e começar sem saber, né? Isso me leva a pensar que há 17 anos atrás você já estava sendo despertado a isso, e mesmo que tardiamente, mas que bom que a gente tem sido despertado hoje também, né? Sim. Então, se essa já era uma questão, hoje continua sendo. Demais. E que bom que a gente está fazendo isso, né? Que bom que a gente está parando para conversar, para pensar, para analisar, para ponderar e para errar também, né? Para saber, tipo, errei, como consertar, o que fazer, como nos posicionar. Eu acho que uma isso coisa faz diferença. interessante que eu queria citar é que as pessoas às vezes me questionam. Como é que você vai ajudar alguém se nunca teve atração pelo mesmo sexo? Como é que você fica? Por que você, no Instagram sempre tem gente meio com raiva, né? Sem terapia, né? Então a galera fica assim, mas por que você está falando nisso? Mas por que você está falando nisso? Para de falar nisso. E você não sentiu, você não sei o quê. E eu fico imaginando, pensando sobre isso. Veja, eu acho que quem tem um testemunho tem mesmo muita coisa que eu não tenho. Okay. Eu acho excelente, mas não tem nenhum conflito. Eu acho que se a pessoa passou, ela tem realmente um conhecimento diferenciado, ela pode ajudar. Eu já vi irmãos que têm muito testemunho e têm muito ensino, e uma coisa complementa a outra. Eu já vi irmãos que têm testemunho que ficaram presos nos seus testemunhos, porque eles só ficam limitados a falar da sua história. Eles edificam muito, eles abençoam demais, eles são insubstituíveis, eu não tenho nenhum problema com isso, mas às vezes não desenvolve um ensino mais aprofundado, porque ficam
apenas limitado a contar a sua história. E não significa também que a sua experiência ela vai valer para todo mundo. Para valer para todo Sim. mundo. Mas onde eu queria chegar é assim, então, no meu caso, embora não tenha vivências assim empíricas, eu falo de um lugar que eu chamo todo mundo para pensar no assunto, independente do que a pessoa está sentindo. Então, eu acho que minha função também é essa. Não interessa se tem atração ou não tem. Você precisa falar deste assunto. Ok. Porque, veja, se um irmão meu tem um sofrimento vinculado a um tipo de afeto, a igreja está sofrendo. A igreja é uma só. Se tem algum irmão sendo maltratado, porque a igreja não sabe lidar com afetos X, Y, Z, que não são os meus, a igreja está sendo maltratada, a igreja está sofrendo. Eu também estou sofrendo. Sim. E é exatamente para quebrar esse negócio de eles têm um problema e eu não tenho, que eu estou aqui. Por exemplo, eu falo de trejeito, eu considero que eu não tenho trejeito, nunca foi uma questão para mim. Uhum. Eu podia desprezar isso, falei, para com isso, velho. Trejeito é frescura, é viadagem, isso aí é falta de falta de apanhar. Sim. Eu poderia ser esse cara. Aí quando eu falo de trejeito, muita gente ouve e muda, para de ser uma pessoa agressiva, até preconceituosa mesmo. Sabe por quê? Porque ele está me ouvindo e ele vê que eu não tenho trejeito, ele está falando, pois ele não está defendendo a ele. Ok. Quer dizer, a minha fala não é uma fala que fica assim, ele está falando isso porque ele está se defendendo, ele quer ser aceito, ele não quer mudar o trejeito dele e ele está criando uma explicação teológica para continuar. E validar aquilo, né? Porque essa leitura não tem, porque eu não estou me defendendo. Eu não estou falando nada sobre a graça porque eu quero continuar do meu jeito. Eu estou falando do outro. Porque para mim é importante o outro. Você escuta e fala, é verdade. Poxa, então a gente precisa parar de achar que é um assunto limitado a um gueto. Ok. Limitado a um grupo, porque uma igreja é uma só. Entende? Então todo mundo pode contribuir, sim. Amém. E existem diferenças, sim. Estigmas sociais de quem tem atração pelo mesmo sexo, que quem tem atração pelo sexo oposto não vive. Eu concordo. Mas é claro que a própria escritura não faz essa distinção. O Levítico 18 e 20 fala de adultério do lado de homossexualidade, porque ela veio mais como prática. Coríntios 6 fala da prática homoafetiva do lado de práticas heterossexuais. Então, a mesma escritura ela não trabalha com essas diferenças, embora elas existam em alguns campos, principalmente no campo social. E eu vejo que... Primeiro, eu fiquei muito feliz, né, dele ter falado que há 17 anos, né, ele está buscando conhecimento nesse assunto, né? Quem dera se todas as igrejas há 17 anos buscassem conhecimento sobre isso, né? Eu acho que essa é uma das razões de ter tanto essa fala, né, de que a igreja não está preparada, de fato. Mas eu creio que de um tempo para cá, né, até pela grande necessidade, como a gente conversou antes do podcast começar, é o assunto do momento, né? E a gente precisa saber e aprender. Nós precisamos saber disso. A gente precisa aprender, precisa saber. E as igrejas, eu creio que por conta disso, elas têm procurado buscar e se aprofundar nisso. Então, o Senhor te levantou para preparar a igreja. E glória a Deus por Deus isso. Meu Deus do céu, gente. Com certeza. É crente certeza. mesmo, né? Tá vendo? O Senhor te levantou, olha pra câmera. Tá vendo? Eu falei que muda a voz e olha pra câmera. O Senhor te levantou, mano. Mas é uma verdade, né? E olha que levantar gordo é mais difícil. Mas ele é forte. Ele é forte. Me levantou muito, mano. O Senhor é forte. Nó. Mas assim, desse despreparo da igreja, eu creio que tem avançado, né? Dos últimos tempos. Mas assim, o que você pode colocar como o maior desafio assim, que você vê hoje nas igrejas? Ou nas igrejas que você mais frequenta? É a visão... É o preconceito, é a visão dos pastores, é dos próprios membros da igreja, na dificuldade de receber? Qual que você vê que é o maior? Eu acho que o maior problema é a covardia. Por quê? É que nós temos duas covardias que estão brigando. Nós temos uma que é um covarde legalista. Ele chega, olha para a questão e manda todo mundo para o quinto dos infernos. Uhum. Fala assim, eu sou hétero, vai cagar, vai te catar. Desculpa o francês. Pode ficar à vontade.
Desculpa o latim, né? Então, vai, você, isso aí, entendeu? Ele tá nem aí, ele não quer lidar com a questão. Uhum. Então, tem a tendência legalista, histórica, aquela coisa de, né? Não é de agora, que fica com uma compreensão da graça muito ruim, é a pessoa que tem orgulho de si, então ela maltrata, entendeu? E ela não quer lidar com isso. Então, tem comunidades inteiras que as coisas são muito simples, elas são covardes porque elas não se permitem o conflito, o trabalho. Ela quer fugir, ela foge pela via legalista, pela via da simplificação meio assim, brutal assim, das coisas. E tem a covardia mais fofa, que é uma covardia da graça, chamada graça barata, né? Então é aquela covardia também, você não quer, porque você ao invés de mandar todo mundo para o inferno, você manda todo mundo para o céu automaticamente. Né? No sentido metafórico, evidentemente. Sim. Você simplesmente fala, não vamos discutir isso. Vamos atualizar o texto, né? Que é uma fala polêmica recente e é naquele sentido, né? Vamos atualizar, vamos parar de ter essa questão. Vamos evitar esta questão. Vamos simplificar dizendo assim, olha, não precisa. Tá liberado, tá tudo bem, é isso mesmo. Mas esse texto aqui não interessa, é só um texto. Como se não existisse a questão. Como se não existisse, porque eu não tenho paciência. Eu não tenho saco de ficar pensando nisso. Eu não quero brigar com isso. Eu não quero ter de confrontar uma sensibilidade, meu Deus do céu, mas o movimento todo é na direção de inclusão, é de aceitação, é de todo mundo no arco-íris. Eu vou ficar me apegando a uma discussão que é impopular. Então, eu acho que eles se encontram nesta covardia, no multiverso da covardia, entendeu? Então, uns não vou lidar porque simplesmente eu sou melhor, não vou lidar, aliás, até se colocar melhor dessa forma, não vou lidar porque são pecadores negativamente, especialmente negativo, né? Especialmente pecador no sentido negativo, ou é especial no sentido positivo. Não, imagina, não vai se aplicar a você. E aí eu não crio essa dificuldade, eu fujo da polêmica toda e até ganho aplausos. E eu vou ganhar aplausos daqui e de lá. Então eu acho que a maior dificuldade, cada vez mais, que ganha cada vez mais camadas, vai ser esse negócio de encontrar esse lugar desconfortável, aceitar esse lugar desconfortável, de não passar o pano nos orgulhos evangélicos, confrontá-los, ao mesmo tempo se entender que a graça é a graça da verdade. A graça não é a graça que exclui a verdade de Deus. Então, a verdade e a graça vão ter que se encontrar. E é um lugar extremamente desconfortável, porque você pode apanhar dos dois lados. Você precisa de um discurso que dê muito trabalho para fazer, porque você está num esforço duplo, de ser fiel ao evangelho e ser ao mesmo tempo, não sei qual palavra eu uso, porque tem várias armadilhas, mas ao mesmo tempo você se comunicar com esse século, entendeu? Então este lugar que é o maior desafio da igreja hoje. Cara, mas eu achei tão interessante o que você falou, porque não é nem um equilíbrio, né? Eu ia falar um equilíbrio, mas você usou uma palavra... A gente tende a equilíbrio, né? Mas você usou uma palavra tão interessante de desconfortável, eu acho que você falou. E a André falou um pouco disso ontem, né? Quando a gente precisa pregar o evangelho. E isso, em alguns momentos, vai ser desconfortável. Vai. Porque às vezes a gente tende a querer agradar a todos, para alcançar a todos. Mas muitas vezes a palavra do perdão, né? Ela vai trazer também perseguição. Então não significa que porque a gente desagradou um lado que a gente está errado. Não. Em algum momento a gente vai estar desconfortável, tanto para o lado dessa arrogância, do preconceito de um pastor que simplesmente desconhece um assunto, quanto para o lado da perseguição de fato. Cara, eu acho que esse é o corte, né? Igrejas chamadas inclusivas são covardes. Igrejas extremamente legalistas são covardes. Elas estão fugindo do problema. Elas escaparam.
e elas são mais confortáveis. Por um lado ou por outro. Elas vão ficar se engalfinhando, porque uma alimenta também a outra, vai politizar, vai entrar em guerra cultural, e aí a gente tem que encontrar um lugar para pregar o evangelho, entendeu? Sem colocar no evangelho as nossas opiniões, as nossas sensações. Eu comparo muito com o carteiro. Então, eu recebi uma carta, o evangelho não é meu. O evangelho não é seu. Sim. Eu não inventei. Sim. Eu não posso, eu tenho que olhar com a mensagem não é minha, eu tenho que entregar a mensagem. Aí as pessoas falam, mas você tem que ser, como é que fala assim, você precisa respeitar o diferente. Antes fosse só esse o trabalho, eu ficaria maravilhoso. É verdade, isso é só um elemento do trabalho, porque, veja, ao entregar o evangelho, eu não tenho que respeitar só você que é diferente, eu tenho que respeitar o evangelho. Okay. Eu tenho que respeitar você, eu tenho que respeitar minha própria consciência e eu tenho que respeitar o dom do evangelho sobre todas as coisas. É isso. Ou seja, é uma coisa muito além de simplesmente lidar com o diferente. Sim. Então eu não posso conformar, eu não posso abrir a carta e falar, está muito leve, eu vou aumentar. Está muito pesado, eu vou suavizar. Eu não posso fazer isso. Entende? Então, eu acho que este é o maior desafio, é se manter neste lugar desconfortável. Agora, para parar de falar, né? Estou falando pra caramba, meu Deus do céu. É a água. Perfeito. Não, perfeito numa ova. Não, tô falando sério. Vai por mim, é isso aí. Aqui, ó, eu acho assim, se a gente não entregar a aprovação moral teológica de todas as sexualidades populares, nós seremos chamados de homofóbicos. Não tem jeito. Ou de intolerante. Homofóbico não necessariamente, mas intolerante. Porque a demanda é a entrega da aprovação definitiva, filosófica, moral, teológica, do que é popular, do que está acontecendo. Isto é impossível de ser entregue. Não há possibilidade do evangelho entregar isso. Seja com as práticas que estão no mercado hoje e aquelas que serão inseridas. Não será possível. Então, há uma perseguição inevitável. Inevitável. Que você fala tudo certinho, você no final não entregou, você será chamado de homofóbico soft, né? Homofóbico, né? Friendly, homofóbico Stranger Things, né? Tudo bem, mas é homofóbico, porque você não entregou. Entende? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, tem uma dose de perseguição que vem porque a gente é burro pra caramba. Fala besteira. Fala bobagem. Aí, meu amigo, a pedra foi você que colocou na mão da pessoa e ela só atirou. Então, a gente tem que ser perseguido pela perseguição certa. Entendeu? Perseguido pela perseguição inevitável. Sim. E não criar ondas de perseguições porque a gente falou uma bobagem. Quando falar bobagem, eu também falo de pedir desculpa e seguir o baile, né? E fazer uma série na Netflix. Lógico. Muito bom. E se é para ser perseguido, que seja pela causa certa, né? Pelo motivo certo. Seja pelo cabelo, com coque. Caramba, velho, esse seu coque é muito legal. É top, né? É top demais. Tem a irmãzinha do coque, eu sou o irmãozinho do coque. É o irmão do coque. Que fase, né, velho? Os adolescentes queriam melhorar, mas piorar a igreja, né? É isso aí. Parabéns. Top que você falou sobre adolescente, né? Eu sou pastor de adolescente, pra quem não conhece, me segue no Instagram aí também. Instagram, né? Pastor de adolescente. Tá sentindo o quê? Luva de pedreiro, hein? Isso aí. E você tem você vai começar um trabalho com adolescente agora, né? Explica um pouco aí. Eu trabalho com um monte de coisa. Não, é porque você falou que você vai começar um curso que eu vou fazer agora, isso mesmo. E eu queria saber também, só pra você já falar junto, por que você escolheu os adolescentes? Porque minha filha é adolescente, esse é o primeiro motivo. Então, cara, é inevitável. Eu tenho pensado muito na adolescência, tenho passado por uma fase de família mesmo, é natural. Mas, além disto, eu acho que é um público muito vulnerável. Eu falei um pouco disso aqui, né? É vulnerável porque o coração adolescente é marcado por 3 grandes necessidades. E é sobre isso que eu vou falar, inclusive, no curso que eu vou fazer. No webinar, na verdade, um webinar é uma coisa menor, que é a coisa da identidade, que é clássico, a gente sabe que essa pergunta é muito presente, né? Do quem eu sou, a pergunta de a qual grupo eu pertenço e a pergunta da causa, né? O que eu vou lutar, contra quem eu vou lutar. O adolescente se engaja muito nessas 3 questões
E o movimento LGBTQIA+, vai exatamente nisto. Exatamente. É cirurgicamente desenhado para fornecer identidade, comunidade e causa, né? Então, essa leitura do movimento LGBT é uma leitura, não é uma leitura assim que eu estou dando pejorativa. É, na verdade, até um reconhecimento da estratégia bem montada, né? É muito bem montada, porque não é assim, sexo. Não é sexo, mano. Não é, tem sexo, verdade. Mas não é só sexo, transar ou não transar. Não é sexo, drogas e rock and roll, que foi da década de 70, que era coisa do transe. As pessoas... É um discurso muito mais sofisticado, muito mais refinado, é muito mais afetivo, é muito mais o que o James Smith colocaria, que é muito mais formativo. Essa é a palavra que o James Smith usa para as liturgias culturais. Então, ele trabalha com várias liturgias culturais, secularizadas, evidentemente, são liturgias não religiosas, sim, que formam afetos, que formam mentalidades, que não trabalha só no racional, mexe no corpo, mexe nas emoções da pessoa. Então, fornece a ela uma bandeira, fornece a ela um grupo, uma causa, e eles ficam se autoestimulando, alimentando aquilo. Caramba, eu sou contra a morte, porque no Brasil, onde o país que mais se mata transexual, e parece que e é uma verdade, tem muita violência mesmo. Aí ele pega aquela causa e ele já entrou no grupo, ele já está ganho o coração, entende? Então, o adolescente é muito vulnerável a esses apelos identitários, comunitários e de propósito, entendeu? Que é quase uma igreja. Sim. Né? É quase uma religião secular, entende? Então, eu acho que é muito importante que a gente fale com esse povo diretamente e com os pais e com os líderes para que a gente melhore a nossa maneira de lidar com isso. Porque não há, por exemplo, a causa. Não adianta eu diminuir a causa. É o que a gente tem feito, talvez, né? Para com isso, esquece isso aí. Isso bobagem. Aí não é isso é uma bobagem. Não morre, não. Aí o moleque vai ficando... Cara, esse pessoal não entende. Esse pessoal é a favor, então, da morte. E nós não somos a favor da morte, porque eu sempre falo, para todo cristão, qualquer lei que proíbe ele de matar, humilhar, ofender, xingar o homossexual é redundante. Porque ele já tem a lei de Cristo, sim, que o proíbe de fazer isso. Então a gente precisa olhar para essas causas de um lugar que fale, poxa, o evangelho dá conta disso. Não da mesma maneira, mas dá conta disso, entende? De ganhar o coração do menino. Eu acho que isso é tão legal, Arthur, acho que vai poder falar com mais propriedade. Focando no adolescente de uma maneira específica, quão importante é que ele se sinta pertencente, né, a um grupo e que tenha essa causa que vista literalmente uma bandeira, que assuma esse papel e esse posicionamento. E talvez o que a gente precisa de apresentar, não só para o adolescente, mas para a igreja de uma maneira geral, é isso, né? Que existe uma causa, que existe um objetivo, que existe um propósito que é muito maior e que é muito melhor dentro daquilo que a gente crê, né? Para se abraçar, para se vestir, para se estar à frente mesmo, se posicionando, né? E aí eu fico pensando nessas questões que são práticas e não só para adolescente, mas são práticas para a gente hoje como igreja, né? Você falou a respeito de algo há tantos anos atrás que já era uma realidade, que hoje também é uma realidade. E eu queria, talvez, propor agora um pensamento e um posicionamento. O que a gente vai fazer com relação a questões que são tão reais hoje em dia, né? A gente estava conversando um pouquinho a respeito de como nos posicionarmos frente a pessoas que são travestis, né? Como nos posicionarmos, pessoas que chegam para o nosso convívio, para a igreja, que já estão inseridas em questões ligadas à homossexualidade também. E aí eu queria te perguntar algumas coisas aqui relacionadas a isso, a como poderíamos nos posicionar como igreja, como a gente poderia abraçar, mano, acolher. Pode ser? Pode ser, mano. Já ferrou. Vamos junto então nessa. Eu acho que agora. Vambora. Vamos lá. Uma delas, e é o que você falou que já trabalha, já fala com relação aos trejeitos, né? Ótimo. E aí, assim, eu acho que uma das coisas que como igreja a gente hoje tende a pensar, e até quando esse pensamento ele é válido, de uma pessoa, um homossexual, ele se converteu, ele nasceu de novo, ele ama Jesus,
e ele quer servir, ele quer caminhar na vida da igreja, ele quer... E como igreja, a gente precisa acompanhar, discipular, é claro, mas no serviço, no cuidado, potencializar isso, projetar isso, a vida desse homem, vou pegar um exemplo, que vivia uma vida homossexual, conheceu a Jesus, se converteu, quer servir, quer amar Jesus e quer servir na vida da igreja. Como que a gente faz, em primeiro lugar, com essa Tá falando do pessoa, trejeito. dos trejeitos, focando nisso, Entendi. focando nos trejeitos. Vamos lá. Trejeito, né, velho? O que é trejeito? A primeira pergunta é cortar o que o é? cabelo. Primeira coisa que corta. Primeira coisa é Ah, tirar um tem copo que- da cabeça. Eu já vi bizarras, eu já vi histórias bizarras. Assim, de pastor que vai na casa do cara, quando ele não tá, pega a jupa e vai tocar fogo. Pega o quê? Amigo meu. Pega o quê? Pega o quê? Não entendi. Ele entra na casa do cara, Ah. pega o armário dele, joga num saco de lixo E pra tampa- tocar tampa fogo. fogo? Pra tocar. Mas ele chegou, aí ele falou, cara, eu cheguei, o pastor tava no meu quarto pegando as minhas roupas. Pra tocar fogo, minha mãe deixou. Aí eu falei, mano, você tá de zoeira. Não, mano, aconteceu. Foi verdade. Verdade. Aí eu falei, caramba, velho. É que a gente tem falsos medidores de conversão. Nós temos falsos medidores de conversão. A gente acha que conversão é casar, converteu. Eu lembro de um pastor que ele falava assim, viu fulano, converteu, ele tá apertando a mão forte. Ele tá apertando... Por estar fazendo isso... Agora ele converteu. Agora ele converteu mesmo. Então os medidores são o fim. Eu não estou mais sentindo. Agora funcionou, né? Eu não estou mais sentindo. Eu casei, eu tive 9 filhos. Eu estou apertando a mão forte. Eu troquei de guarda-roupa. Eu tenho uma outra estética. Então a gente usa a estética como medidor de espiritualidade. Ok. Este é o nosso problema. Eu vou tentar contar casos para explicar o que eu quero dizer. Sim. Então, eu vou contar 2 casos. O primeiro é um menino que está totalmente inserido na igreja, converteu, não vive nenhuma prática sexual, não veste roupa de mulher, tem discipulador, tem lá o grupo pequeno, tudo o que precisa fazer ele faz. Ele confessou que tem atração pelo mesmo sexo. A gente entende que atração não é pecado, porque atração está no campo da tentação, pecado é o campo da prática, é o que eu faço com a atração que eu tenho. Então ele é igual o outro. Claro, existem diferenças, já expliquei isso, mas eu quero dizer, ele está vivendo os seus afetos, mas ele escolhe não praticá-los, essa é a decisão dele. Ele está sendo discipulado, ele está tudo certinho. E ele canta no louvor. Aí ele chega no louvor, só que ele é um pouco efeminado. O que é efeminado? É que ele tem maneirismos, tom de voz que não coincidem com o estereótipo para o seu gênero. E até quando que isso é um problema, né? Então, que parte que isso essa que é a questão. problema? Aí ele sobe no púlpito para cantar. Chega a mensagem para o pastor. Não é nem o pastor. Chega a mensagem do pastor. Isso. Agora a igreja está aceitando a homossexualidade? Agora a igreja está aceitando o gay? Eu vou sair da igreja, pastor. Agora a igreja virou gay? Aí o pastor, o que ele faz? Ele tem medo de... meu Deus do céu, ele tira o menino. Cara. Sim. Aí fala assim, conversa com o menino. Eu vou lá conversar com ele. E aí, você tá? Tô bem, tudo certo. Aí começam a passar um pente fino na vida minha para ver se acha um erro. Uma brecha para tirar ele de Não lá. fez isso com ninguém do louvor. Que tava Aí eu lá. perguntei, vocês estão fazendo isso com todos os héteros que tem? Porque não estão. Mas qual é a solução disso? Só tem uma solução. E ela é difícil. Você precisa ensinar a igreja. Ok. Se você não vai ensinar a igreja, você vai perpetuar meninice. Vai perpetuar o escândalo, que é produzido pela falta de ensino claro. Ok. Eu sei que você tem que... É claro, né? Vamos contornar, tudo bem. Tipo aquele negócio, né? Paulo, pelo amor ao outro, eu não faço tal coisa. Mas veja, se ficar nessa onda e não ensinar, você nunca vai confrontar o problema. Porque, de novo, você não está aprovando nada na vida daquele rapaz que a Bíblia não aprova. Você está colocando um fardo sobre ele. Isso a gente não pode fazer. Só que esse cara que mandou a mensagem, ele precisa receber esse ensino. E é claro que tem um risco dele não aceitar, dele continuar achando que não, que ele tem de mudar a maneira como ele gira a mão.
Veja, trejeito é involuntário. Vocês estão aqui, olha aqui, ó, coloca a câmera aqui, gente, aí, ó. O jeito que você colocou sua mão aí, você não pensou. Olha aqui, meu, eu não pensei, vou colocar a mão aqui, vou falar que nem o Sérgio Moro. Que fala fino pra caramba, velho. Ele não fica, vou falar. Agora eu vou falar como homem. Você fala. Vocês são muito preconceituosos. A terceira via, né, velho? Então, você não... Cara, veja bem, a menos que a pessoa esteja performando, sim, a menos que ela queira causar, ela simplesmente anda, ela simplesmente mexe o braço. Isso não é moral. Poxa, mas foi um cara na minha igreja e tirou a roupa e começou a gritar, uma mulher na minha igreja tirou a roupa e começou a gritar, meu corpo, minha regra. Ela está causando, né, irmão? Sim. 99% das pessoas que chegam à igreja não estão querendo protestar. Se acontecer um negócio desse, você vai perceber na hora. Se eu vim aqui na igreja de vocês e pregar de saia, eu estou querendo provocar vocês. Sim. Você vai chamar, irmão, não dá. Você desculpa. Você tem todo o direito de fazer isso. Se eu tirar a roupa, você tem todo o direito de falar, isso não, a gente não aceita. Então, assim, existe uma minoria muito pequena que performa. Está teatralizando. A maioria não está. É o jeito que ele sabe sentar. É o único jeito que ele anda. Ele aprendeu assim. Mas isso não é aparência do mal. Aparência do mal como? Se não é moral? Paulo está falando de pecado. Sim. Ele não está praticando nenhum ato moral. E a outra história aqui para terminar, que o dia que eu entendi o problema do trejeito foi o dia que tem um amigo meu que tem bastante trejeito. Tem anos que ele converteu. Ele não é casado. Ele é um cara crente há anos, é uma referência, inclusive no Brasil, viajava, o Brasil é um cara íntegro, mas que tem trejeito. Aí ele veste como homem. Inclusive ele mesmo falou que mudou algumas coisas, mas não vai, fica daquele jeito. Aí ele estava pregando, mexendo a mão, falando do evangelho. Tinha um cara sentado assim, e o cara era mega hétero, assim, né? Um hétero, 300% top hétero, entendeu? Assim, de assustar o Fiuk. Entendeu? Então, assim, ele tava lá e o cara megão, tal, sentado, ele olhou, ele levantou e foi embora. E disse assim, não vou assistir esse cara aí. Não interessa o que ele tá falando, mas ele é efeminado. Né? Levantou e foi embora. Aí passou um tempo, ele estava abusando da enteada. E ele confessou. Foi denúncia. Nesse dia eu entendi o problema do trejeito. É que não tem trejeito para pedófilo. O cara julga a espiritualidade do outro por causa do jeito que ele mexe a mão. Ele não tem trejeito nenhum e ele pode estar em profundo pecado. E a gente nunca vai descobrir se o nosso medidor de conversão, de santificação foi estético. Porque como é que a gente pode voltar para este lugar de julgar pela aparência? Isso é velho demais. Sim. Isso está lá desde Samuel, que vai ungir o rei, olha para o irmão de Davi e fala, com certeza é esse. Aí Deus fala para ele, eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração. Você está vendo sua carcaça. Então, as pessoas têm medo de que se elas tratarem aqueles que não têm o estereótipo como algo que é normal, porque ele não está fazendo nenhum pecado, ele tem medo de estar aprovando a homossexualidade, porque ele mistura tudo. Ele mistura atração com estética, com prática. Entende? E essa mistura, a falta de entendimento da complexidade disso, faz com que as pessoas ajam dessa forma, excluam, coloquem fardo. Se a pessoa quer mudar a voz, se ela quer melhor... Ok, deixa eu colocar esse adendo antes que me acusem. É claro, eu já tive esses casos também. A menina fala assim, caramba, passei batom pela primeira vez. Isso é um símbolo para mim. Bacana. Ok. É algo natural que aconteceu, faz parte da história dela, porque o batom significa não sei o quê da história. Bacana. Cortei o cabelo e aquilo foi um significado. Agora, eu chegar lá e torar o cabelo? Eu não. A menos que ela queira, porque faz parte de algum movimento natural dela, vivendo, espontâneo. Isso. Eu quero mudar meu guarda-roupa. Mude. Sim. Quer mudar? Fique à vontade. Mas não é isso que vai te fazer crente. Não é agora converteu. Não, irmão. Não é isso, não. Isso é um detalhe, talvez importante. Eu nunca participei de evento dos homens, eu vou me participe. Sim. De fato, eu preciso crescer melhor nessa coisa do homem. Concordo.
Nenhum problema. O problema é a artificialização disso. Sim. E aí, David, pensando nisso, você acredita que essa mudança que é exterior, que é voluntária, que tem que partir da pessoa, ela tem que ser sempre assim? Ou, nesse exemplo que você deu primeiro, o discipulador, quem está acompanhando, ele deve falar a respeito disso também? Acho deve complicado. falar... Essa eu acho que é a maior dúvida, assim, pelo menos minha, de quando que o discipulador tem que chegar, tem que falar, espera a abertura da pessoa, né? Interferir em coisas assim, do tipo, o jeito que veste, o jeito que anda, o jeito do cabelo, o jeito das unhas, entendeu? Acho muito complicado. E eu vejo também não somente dos trejeitos, né, mas para ajudar alguém que ele talvez percebe algo, né? É o discipulador que tem que chegar ou é alguém que chega? Acho muito complicado, mano, porque você vai ter uma tentação muito grande de controlar o outro. Verdade. Vai ser muito forte. Quer dizer, você vai começar a definir na boa intenção, sabe? Para que isso? Quer dizer, porque os outros estão demandando, mas baseado em quê? Entende? Então, eu lembro de uma amiga nossa que era obreira da escola, já era obreira, ela fez a escola, participava, ajudando, dava aula, mas ela participava dos bastidores, tá? Ajudava a servir na comida, não sei aonde. E ela usava cueca. E aí elas têm. Porque ela queria, mano. Ela viveu a vida dela toda com. Mais confortável. Ela viveu a vida toda num relacionamento lésbico, ela era muito, aos seus próprios olhos, ela mesma falava, né? Era considerada masculina, muito masculinizada. E ela tinha os hábitos de roupas mais masculinas. E ninguém nunca tocou nisso, porque assim, isso não faz, na minha experiência, não faz a menor diferença. A menor diferença. É uma coisa extremamente periférica. Sim. O dia que ela quiser, porque, cara, sabe? O que Deus está exigindo que ela use calcinha? Não, entendeu? Um cara que usa calcinha pode ser problemático, aquilo tem um significado. Eu estou falando sério, parece uma piada, não é piada. Aquilo tem um significado, é um fetiche. Acho que pode discutir o que significa, entendeu? Porque as coisas podem ter pode ter uma semiótica diferente, quer dizer, podem significar outras coisas. Então, existem coisas que apontam para determinadas situações. Aí eu acho que tem espaço para conversar. Sim. Entende? Então, se ela chegasse com essa demanda, poxa, cueca significa tal coisa, o que você acha? Você vai acabar fazendo um espelhamento. Você tem que falar, o que você acha? O que significa para você? O que você quer viver? O que Deus está colocando no seu coração? Então, é uma coisa muito relativa, muito espontânea, que pode ter um simbolismo ou não. No caso, ela não tinha nenhum simbolismo. Era simplesmente uma roupa que ela usava. É engraçado porque ela colocava para secar junto no varal das mulheres, né? Sim. Então, as mulheres, um monte de roupa feminina, e ela lá com a cuecona lá. Aí as meninas falaram, os moleques estão colocando as roupas no nosso varal, as mulheres completamente despreparadas. Né? Sim. Entendeu? Muito legal. Então, o conflito foi bacana poder explicar para elas, né? Gente, o mundo que a gente está vendo é um pouco diferente, é um pouco mais complexo. E ela não tinha problema de falar sobre isso. Eu sei que alguém pode me ouvir e falar assim, esse cara aí, meu irmão, esse cara aí, como assim, mano? Esse cara tá liberando geral. Isso aí não pode, é um absurdo. Entende, irmão? Enquanto você não conhece ninguém, você fica no campo do debate, sim, sabe, abstrato, você fica conjecturando, sim, aí é muito simples ser assim. Mas quando você está diante da pessoa, você conhece a pessoa, você sabe o que ela viveu, o que ela está vivendo, você sabe qual é o caráter dela, você sabe até qual é o pecado que ela não largou. Sim. E não tem nada a ver com a cueca. Sim. Entende? Tem a ver com o caráter, com a vida, com o coração, com os seus ídolos, com as suas cobiças, como qualquer um de nós. E o dia que for necessário, possível, se ela quiser, ela vai rever aquilo. Eu não preciso ficar provocando isso, eu acho muito complicado, porque você coloca falsas linhas de chegadas para a pessoa. Agora eu cheguei lá, entendeu? E é como se ela fizesse alguma coisa, iria proporcionar que ela conquistou algo, chegou em um determinado lugar, só porque deixou de fazer algo ou começou a fazer uma outra coisa, né? Tem que ser espontâneo. Que é muito além disso. Eu acredito que passa
pelo que vocês falaram muito sobre a pessoa ter uma conversão e depois dessa conversão, que a gente chama de experiência de porta, ela caminhar, né? E caminhar entendendo que existe um caminho. Eu acho que tudo vai mudar. É. Mesmo que não mude uma peça de roupa, mas a maneira como eu lido com tudo muda. Tudo muda, mas ao mesmo tempo o principal é o principal e o secundário é o secundário. A gente inverte isso. Entendeu? E aí gera uma série de problemas. Entende? De verdade, que a gente tenha essa direção da parte de Deus, né? Entender do que se trata realmente o evangelho e pregar e viver o evangelho e não costume, não uso, e que a gente consiga ter essa sensibilidade da parte de Deus. Uma outra coisa, né? é o apego ao estereótipo. É a nossa idolatria do estereótipo. O estereótipo tem um objetivo de existir. Eu não prego o fim do estereótipo. Quem prega é infantil. Ele tem um objetivo. O estereótipo é basicamente a cultura tentando dizer que existe alguma coisa diferente entre masculino e feminino. É como se fosse, em algum lugar tem uma coisa masculina que é diferente de feminino. Como é que isso vai se reproduzir na cultura? Aí a gente cria estereótipos. São padrões. Só que esses padrões, eles são precários. E eles são dinâmicos. Eles tentam traduzir precariamente uma diferença essencial. E cada cultura vai tentar dizer que tem uma coisa de um jeito. Só que ela vai mudando. E ela não dá conta de todo mundo. Então, tem gente que nasce com temperamento, interesse, características que foge do centro do estereótipo. Aí, se a gente está achando que o estereótipo é a palavra de Deus e não um artefato cultural, a gente olha a pessoa, não encaixou, então é do diabo. Não encaixou, então não é homem. Não encaixou, então não é mulher. É uma espécie de supervalorização do estereótipo. Então o que tem que fazer é desprezar o estereótipo? Não adianta desprezar. Ele vai sempre existir. Vai sempre existir. Essa coisa de neutralidade é um outro erro. Vai sempre existir. Eu preciso olhar para as pessoas que não se encaixam no estereótipo e ajudá-las a entender que elas são o que elas são, independente de certas características. Então, se eu não jogo bola, eu posso ser homem. Se eu não gosto de maquiagem, eu posso ser mulher e não gostar de maquiagem. Eu posso ser um cara artístico e sensível, comunicativo e ser homem. Eu posso ser uma mulher altamente de liderança, de iniciativa e ser mulher. Porque os pais fazem o contrário. Esse dia eu estava conversando com a mãe, ela falou assim, a minha filha gosta de ajudar o pai dela a lavar o carro. Quando ela vai, eu falo assim, isso é coisa de homem, você não vai fazer. Minha filha gosta de ajudar a fazer o fogo na churrasqueira. Eu nem sabia que era coisa de homem, que eu não sei fazer. Eu nem tenho essa informação. Então eu sou viado demais. Não faz esse corte aí, senão eu tô ferrado. Podia ser esse. Se depender de fazer fogo, eu tô mal, né? E aí a minha falou assim, não, você não vai fazer fogo não, porque isso é coisa de homem. Aí, veja, a intenção da mãe é distanciar a filha do problema. E ela está fazendo exatamente o oposto. Por quê? Porque ela diz assim, eu não vou fazer, mas eu queria. E isso não é de mulher. E eu queria. Eu estou reprimindo, mas isso não é de mulher. Então eu sou o quê? Logo, eu até não faço, mas eu queria. Então a mãe está, ao invés de tirar a identidade do hábito, ela está reforçando a identidade a partir dos hábitos. Então eu queria lavar... Eu queria fazer balé, mas me disseram que isso é coisa de viado. Desculpa o latim. Sim. Então, me proibiram. Então, veja, eu não vou fazer, mas eu queria. E se eu queria... E não é de homem, homem não faz isso. Então, eu estou reforçando através da idolatria do estereótipo. Eu estou tentando forçar a pessoa ao estereótipo. Ela não vai. Então ela precisa de afirmação, você não precisa de nada. Você pode ter suas características de ser mulher. As características foi ser homem. A cultura já vai fazer o bullying. Porque o menino que é sensível, não sei o quê, vai sofrer, fique tranquilo. Esse negócio já vai acontecer. Então ele precisa em casa ter mais reforço e não mais sofrimento, porque ele não se encaixa no estereótipo. A coisa do trejeito tem muito a ver com isso também, entendeu? Muito bom. Ele não acha a identidade dele, né? A escola coloca a já identidade na reforça, estética. E o pai em casa também, né? Aí o menino... Acaba que foca em algo que
não está ligado necessariamente com a identidade, né? Mas com o que é externo. Eu achei muito legal, até quando você falou, voltando agora nos adolescentes, né? Quando você falou disso, e o seu curso ele vai ser direcionado tanto para os adolescentes quanto para os pais. Sim. Que se eu vejo que se a igreja não está preparada, né? Os pais, muitas vezes, também, sim. né? A maioria deles não tá. Eu tenho até pena dos pais. Né? Exemplo como esse, a gente recebeu uma pergunta aqui, né? Que o filho falou que ele era demissexual. Isso. Então, assim, imagina você que é... Demossexual? Imagina você que é pai, você recebe uma afirmação dessa do seu filho, né? Então, eu acho que, assim como a igreja tem que se preparar, os pais, né, que estão em casa... Não, velho, pai é um negócio difícil, mano. Deixa eu te falar. Pai... Tinha um cara que era solteiro, ele escreveu um livro 20 maneiras de criar 20 maneiras infalíveis de criar filhos. Aí ele casou. Ele lançou a segunda edição, que era 9 maneiras mais ou menos que funcionam. Aí ele teve o filho. Aí ele lançou a terceira edição, que era assim: 3 sugestões sobre a possibilidade de você talvez criar um filho. Então a gente vai ficando um pouco mais humilde. Vai ficando um pouco mais complexo. Então eu tenho misericórdia dos pais mesmo. Não é fácil. As coisas são mais complexas porque envolve uma coisa afetiva. É medo. Medo de ter de lidar com as coisas, medo de não dar certo, culpa, vergonha, falei sobre isso, né? Sim. A coisa do controlar uma pessoa que vai Sim. se tornando cada vez mais independente e você ter de segurar aquilo na mão, né? Sim. E como lidar com afetos sem nunca ter discutido Sim. isto, com afeto, com as identidades e com a coisa da prática, né? Então nunca foi fácil, mas é cada vez mais complicado neste campo da afetividade. A criação do filho, né, e o ensino da sexualidade do filho, eu acho que às vezes o pai fica com o pensamento de como que eu vou explicar, né? Ele acha que ele vai ensinar a sexualidade sentado numa mesa, né? Mas tanto como que você falou, como que a Andréia Vargas falou, né? A gente ensina a sexualidade. Não é quando você responde uma pergunta, né, de onde, se existe cegonha ou se não existe, né? A gente ensina sexualidade, são nesses momentos aí. Na verdade, você precisa de uma construção, você precisa de bases prévias, você precisa equipar para isso. Você precisa contar história. Você precisa contar uma história que envolve a criação de Deus, entendeu? As pessoas não contam história, elas querem responder tipo um dicionário. O que é motel? 2 pontos. Motel é. E aí ela, tipo assim, a menina pergunta o que é motel, mas ele nunca falou do básico, então ele não constrói. Aí é difícil realmente. É difícil explicar o que é um travesti para uma criança. Você nunca falou nem sobre pênis, nem sobre vagina, você nunca nem falou sobre o que é sexo, nem o que é ser nada. É como se você tivesse que construir o telhado sem ter feito o prédio. Então, não é um assunto para a puberdade. Sim. É um assunto que tem que ser construído desde sempre, respeitando os ritmos de cada um, não é para forçar nada, mas você vai construindo, para quando chegar as coisas um pouco mais complexas, só vai encaixando. Sim. E ele mesmo vai tomando conclusões sobre aqueles fatos, entende? A partir do que ele já entende. Então é mais ou menos isso. Muito bom. David, a gente vai chegar ainda no batismo, na Bruna Carla, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho. Qual banheiro que... Qual banheiro que o travesti vai não, usar? pelo amor de Deus. Aí, eu queria, antes de chegar nessas duas... Dá tempo disso? Dá. Dá. Ó, a gente queria o quê? Você falou um pouco a respeito disso, né? A gente está falando dessas questões que a igreja está lidando. Falamos agora dos trejeitos e como reagir, como receber, na sua perspectiva, como se posicionar também. E o que o Arthur falou agora a respeito disso, a respeito de uma realidade, e uma realidade que nós vivemos como igreja local, uma realidade que as igrejas, espero, que vivam também, que é essa questão do acolhimento de travestis, né? E como a gente se posicionar diante disso. Eu sei que existe muitos olhares com relação a isso, né? Mas a gente queria muito saber a sua opinião também, com relação a banheiro, com relação a como fazer um evento evangelístico. A nossa igreja, uma igreja local, a gente está fazendo esse seminário, né, para
190 pastores e líderes, mas muitas pessoas que não tiveram acesso a esse seminário e que vivem a vida da nossa igreja. Nós temos eventos evangelísticos e a gente recebe pessoas. Como a gente pode, deve lhe dar uma alternativa para receber, para acolher da melhor maneira possível esse público? Eu entendo a problemática do ponto de vista ideológico, político. Então já estou começando com essa ressalva. Eu não sou a favor de maneira geral, total, né, a aprovação de leis. Eu acho isso ruim. No entanto, se o evento é evangelístico, você vai ter que evangelizar uma comunidade. Sim. Que vai, se funcionar o evento, ela vai entrar na sua estrutura. Se a gente ficar guerreando essas guerras, eu penso, a gente só vai criar inimizade. Sim. Acho muito difícil. É igual a coisa do nome. Se um travesti, um transexual me fala o nome dele, que é um nome que não é um nome de batismo, né? É um nome social, e eu quero interagir com aquela pessoa. Estou conhecendo aquela pessoa. Meu nome é Maria. Não! Eu quero saber o seu nome. Irmão, não vai acontecer nada. Sim. Não vai acontecer nada. Você não vai conseguir falar com a pessoa. Não adianta. A coisa do nome só tem discussão e tem eu acho que eu sou sensível ao debate, à dificuldade, quando você é muito íntimo da pessoa. É o seu filho, é o seu pai, eu entendo aí a coisa. Porque realmente aí tem uma zona cinzenta, a dificuldade de olhar para um filho e mudar o nome é psicologicamente difícil. Uma pessoa mas muito íntima sua, sabe aquele amigo assim que você tem toda a liberdade, é teu amigo. Aí eu entendo se você tem uma conversa. Então, quanto mais íntimo, eu entendo até a possibilidade de ter uma conversa. Agora, esse relacionamento que é evangelístico, para fora, ou então no meu trabalho chega alguém e eu não quero saber, eu não vou te tratar pelo nome, você não vai para aquele banheiro. Cara, a gente vai ficar brigando pelas guerras erradas, eu acho. A gente não vai conseguir. E eu entendo que o medo isso significa aprovação. Então, assim, se eu quero alcançar e eu tenho de alcançar, eu preciso explicar, então. Acho que pode explicar o que significa. Tomar algumas medidas contingenciais, sim, se preciso for. Eu entendo os riscos, tá tudo de boa, eu concordo que tem risco. De novo, deixar bem claro, eu não sou a favor de lei que obrigue a igreja a fazer banheiro, né, XYZ. Não é isso, é o dia a dia pastoral, não é a coisa da discussão ideológica, é o dia a dia pastoral que eu preciso lidar com aquela pessoa que talvez eu já conheci, eu já tenho certa confiança, eu conheço os casos, eu falei até aqui, né, eu conheço pessoas que se converteram e foram tratadas muito bem em retiros, ele ficou com as mulheres, ele não era uma ameaça, claramente ele não representava uma ameaça, né, porque, de novo, a maioria dos LGBTs brasileiros que entram nas igrejas não estão tentando vou construir melhor a frase. A maioria dos LGBTs brasileiros que vão à igreja estão sinceramente interessados no evangelho. Estão sinceramente interessados. É uma pequena minoria que vai fazer alguma coisa que claramente é um protesto, um negócio, que você vai perceber em 1 minuto. Entende? Então eu acho que a gente precisa acolher a pessoa a partir daquele lugar. Essa é uma opinião. Alguém pode falar, não concordo, eu respeito quem não concorda, eu entendo certos argumentos, mas é assim que eu acho que precisa ser. Isso não significa que eu movi a doutrina 1 milímetro sobre a homossexualidade. A prática continua sendo pecado do mesmo jeito, a vontade de Deus é a união de homem e uma mulher. Isso não mudou e eu posso explicar isso. E eu também acho que existem certos movimentos que podem significar aprovação. Esse eu acho que não, porque a igreja precisa se abrir para esse público. Existem outras coisas que eu acho, aí sim, poxa, mas aí eu estou realmente celebrando, confirmando, corroborando, né? Para adiantar logo, por exemplo, o batismo, né? Eu acho que o batismo é uma coisa a ser discutida, porque na nossa cultura, eu sei que biblicamente é diferente, que o batismo tem um papel diferente na igreja brasileira, né? Eu acho que ali, a partir do que se convencionou, o batismo é uma certa... entra como membresia, você acaba criando essa afirmação, né? Essa confirmação.
Inclusive não se batiza por outras questões, né? É tradicional, né? Coisa do casamento, né? A pessoa não é casada e não batiza. Tem discussão bíblica, porque a Bíblia não faz essa afirmação diretamente, mas eu acho que ali é diferente. Eu não batizaria, né? Se a pessoa não quer arrepender. Se ela não quer, né? Ela não está, é isso aqui, é isso que eu sou, acho problemático. Sim. Acho problemático. A coisa de ir ao casamento, acho problemático também. Mas não é a mesma coisa de receber um cara no banheiro, num acampamento e ir no casamento. Para mim não é a mesma coisa por um aspecto. Você tem que responder uma pergunta. Essa confusão da Bruna Carla com o casamento, é uma pergunta que você tem que responder. Você tem que responder a pergunta assim: o que significa ir a um casamento? O que significa ir a um casamento? Esta é a pergunta. Na minha visão, ir a um casamento é celebrar e testemunhar um fato, que é a união daquelas duas pessoas. Não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo, se você levar a Bíblia a sério. Okay. Não existe. Isso é impopular, isso é chato. Eu estou explicando o que o texto bíblico diz. Você não precisa concordar com isso, você não precisa viver a partir disso. Eu estou dizendo que para o texto bíblico, casamento, para o texto, não é para a Constituição brasileira, embora a Constituição também diga que é. Né? Mas independente da Constituição, independente da filosofia, nada. Eu estou falando do texto bíblico. Sim. Não funciona. É só entre um homem e uma mulher. Não tem jeito. Por quê? Porque é como se você descrevesse assim, fala assim, tem um veículo, ele tem 2 rodas, um pedal, uma corrente, 2 pedais, uma corrente e um guidão. Como é que é o nome dele? Aí eu falo, carro. O que você vai falar para mim? Você fala, isso não é um carro. Você descreveu uma bicicleta. Sim. E deu o nome de carro. Se você, biblicamente, se você falar assim, tem um homem, eles se uniram. Como é o nome disso? Casamento. Não, você descreveu outra coisa. A pessoa tem o direito de se unir. Ela está no país livre. Sim. Ela tem o direito de se unir, ela faz o que ela quiser, ela se une com quem ela quiser, do jeito que ela quiser, na religião que ela quiser, com a cerimônia que ela quiser, ela pode ler a Bíblia, pode chamar um pastor que se coloque lá. Eu não tenho nada que lá interferir e proibir e tipo assim, entendeu? Protestar. Sim. Não, tá lá, faça. Só que do ponto de vista bíblico, não é um casamento. Sim. Restritamente bíblico. Aí a gente entra na coisa da consciência. Eu não posso obrigar uma pessoa a celebrar uma coisa que a sua consciência, simples, que é cativa à Escritura, não suporta. Assim como eu não posso pegar um adventista e obrigá-lo a trabalhar no sábado. Fala assim, não, mas como assim? É claro que é um exemplo limitado, porque são outras questões, mas eu estou falando da consciência. Então, eu tenho de respeitar as consciências das pessoas. Agora, nós estamos vivendo épocas de amizades totalizantes. Porque a pessoa fala, você não vai? Então você não me ama, você não é meu amigo, você não presta para nada. Então, para ser meu amigo, você tem que afirmar, confirmar, celebrar, legitimar até aquilo que a sua consciência não permite. Mas que tipo de amizade é essa? E eu falo isso com temor porque eu acredito em 2 coisas. Eu acredito que, ao mesmo tempo que eu preciso deixar claro que o evangelho o evangelho bíblico não condiz, então a minha recusa aí vai informar isso, que o evangelho leva muito a sério uma palavra chamada casamento. Ao mesmo tempo eu preciso valorizar a amizade. Sim. Então a amizade é um princípio também, porque Jesus era amigo. Sim. De pessoas que não viviam o evangelho. Sim. É uma marca dele. Então, eu entendo a pessoa falar assim, caramba, isso vai abalar a amizade. Eu não queria perder a amizade. Eu vou fazer de tudo para comunicar, para não perder a amizade. Eu acho que tem de pensar nas 2 coisas, mesmo. Só que é isso. Ao mesmo tempo que eu preciso focar esse ponto, eu preciso focar isso, mas eu não posso deixar o outro. Sim. Então, corre o risco de eu perder a amizade. Corre mesmo. Entende? E eu espero que não perca. Eu conheço alguns autores que não concordam com essa abordagem, que têm outras considerações, mas essa é a minha maneira de ver o assunto.
Eu acho que a Bruna Carla não cometeu crime. Sim. Eu acho que ela poderia falar melhor, porque o problema dela, em resumo, pra gente terminar, é que ela falou assim, né? Se o meu amigo me chamar para... você vai no meu casamento? Aí ela falou assim, vou quando você casar com uma mulher. Foi mais ou menos isso que ela disse, né? Sim. Aí eu achei que ela entrou pelo viés equivocado. Por quê? Porque ela colocou o antagonismo homo-hétero. Entende? Como se fosse o contrário de casar com um homem, é casar com uma mulher. Então, ela acabou antagonizando. Entendi. Homo-hétero. Não foi a coisa de como o evangelho e casamento. Não, foi... Casamento. Ela acabou colocando na mentalidade que está escutando, e que era um público que não era evangélico. Sim. Aí depois ela fala assim, porque eu creio na transformação. De novo, aí a transformação passa a ser o quê? Hétero. Homo para hétero. Então, ela acabou enfatizando o que a gente chama de evangelho da heterossexualidade. Mas eu acho que ela nem sabe isso. Que ela não tem esse repertório, acho que nunca avaliou. E eu não estou aqui falando mal dela, não. Sim, eu acho que sim. ela não cometeu crime, eu acho que não tem nada disso, eu acho que ela pode se recusar a não ir. Eu acabei de defender isso. Mas eu acho que essa coisa do faltou um cuidado apenas da maneira, porque acabou antagonizando o hétero e o homo. E aí deu margem para algumas coisas. Mas que foi exagerada a reação, foi exagerado. Esse cancelamento é exagerado. Eu lembrei de uma coisa antes de terminar, que eu preciso falar. Que as pessoas falam assim, então você não pode ir no casamento de uma pessoa divorciada, porque você está celebrando uma coisa que a Bíblia condena. E você não pode ir no casamento de um descrente com um crente. E eu concordo, acho que tem vários casamentos que você pode questionar se eu devo estar ou não. É isso mesmo. É claro que todo o divórcio, cada divórcio é uma história, né? É muito complicado, não é simplesmente tatum, Sim, né? dá para fazer um podcast com cada Só, assunto. com cada um então, desses. esses assuntos, eles têm uma zona que tem discussão. Sim. É que o mesmo casamento... alguma pessoa fala assim, mas você não pode ir no casamento se for lá num terreiro da Umbanda, você pode ir. Irmão, presta atenção, se o cara casar na Umbanda, e realmente casa no civil também, né? Ele converteu, ele não tem que recasar. Ele tem que recasar? Não, o casamento dele valeu. Entendeu? Independente de onde foi. Por quê? Porque esse casamento existe do ponto de vista bíblico. É um homem e uma mulher se unindo. Esse casamento existe. Essa é a diferença. Agora, se eles me chamarem para celebrar e testemunhar a fornicação, eu não posso ir. Entendeu? Não, vamos fazer uma festa para celebrar o meu divórcio. Tem isso aí. Porque eu sou incompatível, eu descobri que eu não amo, que eu sou incompatível. Eu vou divorciar, porque eu quero. Eu sei lá, ele não beija bem. Eu estou falando uma bobagem, mas é só para ilustrar. Tipo assim, qualquer motivo, qualquer coisa. Tipo assim, eu beijei, não estou feliz, não beija bem, engordou 13,5 quilos. Né? Vou divorciar. E vou dar uma festa para celebrar isto. O divórcio. E para, confirmar isso. Cara, eu não vou. Eu não vou. O que eu vou fazer lá? Se eles estão celebrando uma coisa que claramente não é bíblica. Então, o princípio continua em pé. Só que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como eu disse, não tem um debate. Irmão, entende? Não tem a polêmica na Bíblia. Será que você tem casamento? Ninguém está fazendo essa pergunta. Porque não tem. A polêmica não existe. Não é bíblico. Acabou. Não tem como ser bíblico. Se for na melhor igreja da cidade, não vai ser bíblico. Se for toda a liturgia da Cassiane e da Bruna Carla cantando, não vai ser bíblico. Se for o que for, não vai ser bíblico. Não tem jeito de ser bíblico. Entende? Então, é mais ou menos isso. Mas eu estou falando demais e se alguém vê isso aqui, eu estou ferrado. A ideia era a gente continuar, né? Mas a gente entende que... Não vai continuar. A pizza chegou. E amanhã você também acorda cedo, né? Acorda cedo, desesperadamente. David, a gente queria muito, de verdade. Cara, eu falei pra caramba, velho. Foi muito top. Caramba, velho, eu falo E a gente podia continuar falando mais aqui. Não, velho, para com ninguém aguenta mais. Pelo verdade. amor da vaca, mano. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado mesmo. A vocês. Tamo junto. Quando a gente falou, né, de que a gente crê que Deus tem levantado homens e mulheres mesmo para cooperar, para conduzir a igreja por um caminho que é um caminho bíblico e um caminho que vai olhar para várias
alternativas, para várias possibilidades bíblicas, além do que aquilo que tem sido falado comumente, né? Então, muito obrigado por isso, Verdade. por você estar aqui com a gente, por ter disponibilizado o seu tempo. E eu creio que aquilo que a gente conversou, aquilo que você ministrou durante esse seminário também, vai alcançar lugares que a gente nem imagina. Amém. E vai conseguir transformar vidas que a gente nem imagina. Esse nem imagina que é o meu medo. Esse é o meu medo. Caramba, velho. Obrigado, gente. Valeu. Mas é isso, muito legal. Como a gente falou, né? O Senhor tem levantado o David para preparar, né, a igreja, preparar os pais. Então, você que não segue o David, fala sua rede social aí, David. David, D-A-V-I-D, Riker, R-I-K-E-R, que é a pronúncia Hiker, né? Mas é com I. O Lucas já ia corrigir. Acertamos aqui. então, viu, David Gabi? David Acertamos. Riker. David Hiker. Lá no Instagram, se você não segue, você está em pecado sexual. Tá? Que é o pior. Que é o pior de acordo todos. com David pior de Hiker. todos. Pior de todos. Mas muito obrigado mesmo, viu? Que a gente possa se encontrar de novo e que a gente possa continuar construindo algo de acordo com aquilo que Deus tem gerado. Valeu. No nosso Sei, tempo. comenta no podcast aí, David Hiker, parte 2. Isso aí, ó. Hashtag. Isso aí tem. Desde acho que é preso. Depois, David Hiker, Hiker depois preso. do cancelamento. Depois do cancelamento. É partiu. isso aí. Mas é isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Curta esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você conseguir. E para que mais pessoas sejam capacitadas para esse assunto tão importante, né, na vida da igreja. E é isso. Bom estar com você. Valeu, mais uma gente. vez. Lulu. Valeu, Pinheiro. Até a próxima. Até mais. Tchau.